a gente estava falando do sistema Lean, né? Estava falando disso. Só que o sistema Lean, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, eles tinham um problema porque eles queriam concorrer com os Estados Unidos, com a Europa, mas eles tinham bem menos dinheiro, né? Porque eles tinham recebido 2 bombas atômicas e tudo. Os técnicos do Japão não eram os melhores, os engenheiros do Japão não eram os melhores. Tá? E o japonês, ele, rapaz, para demitir aqui é difícil. Algumas coisas aqui são difíceis. Comprar um equipamento bem melhor agora é difícil, a gente não tem esse dinheiro todo. Mas a gente não quer ser de segunda, não. A gente quer tentar ser o melhor que a gente puder. Então, eles foram vendo que a única coisa que dava para fazer, basicamente, era melhorar o processo de gestão deles, tentando principalmente diminuir as perdas. Então, eles identificaram algumas perdas. Essas perdas, pessoal, muda de autor para autor, muda, às vezes é 7, às vezes é 8, muda um pouquinho de autor para autor, mas é mais ou menos a mesma coisa, essas perdas. Pode mudar também uma perda ou outra de um autor para autor, tá? Então, o que acontece, pessoal? Tem várias perdas, esse autor aqui está dizendo que são 8 perdas, vocês podem pesquisar em outros autores também, é interessante que vocês vejam isso. Aí depois você chega a uma conclusão de quantas perdas existem para você, porque não vai ter bem uma concordância na quantidade de perdas. Então é interessante que vocês olhem isso aí, pessoal. Tá? Olhem livros, sites, olhem essas coisas. Esses livros lá da Biblioteca Virtual que eu tinha falado para vocês, eles falam sobre isso. Essa editora Intersaberes, ela tem vários livros sobre isso. Então, aqui ela fala que uma das perdas que tem, esse primeiro grupo de perdas aqui que ele fala, é de perda de paradas programadas. A primeira que ele fala é de perda de parada programada de manutenção. Então, como é que ainda é, pessoal, a manutenção hoje? Eu trabalho com manutenção preventiva. Normalmente, a manutenção preventiva ela é baseada no tempo. Então, passa um tempo, eu troco as peças da máquina, eu inspeciono a máquina, eu limpo a máquina. Então, assim, para que seja feito tudo isso, eu preciso parar a máquina. Eu não vou trabalhar na máquina com manutenção com a máquina funcionando, porque é muito perigoso ter um acidente, ter um choque, ter alguma coisa. Só que essa parada de manutenção acaba que ela é uma perda. Por quê? Porque se você parar a máquina, ela deixa de produzir. Professor, eu vou trabalhar sem parar a máquina? O ideal da manutenção era que fosse a máquina descartável. Você usa a máquina, nunca para a máquina. Quando ela dá a vida útil, joga no lixo e você compra outra máquina e põe no lugar. Esse era o ideal da manutenção, mas não funciona. Na prática, você tem que fazer manutenção preventiva. Tem que parar para lubrificar, limpar, inspecionar, trocar peça. Então, tudo isso aí você precisa parar. Professor, o que é que eu faço para diminuir essa perda? Cara, a manutenção preventiva é uma manutenção planejada. Tu sabe tudo que vai ser feito. Tu pode trabalhar com a parte de tempos e métodos, com estudo de cronometragem, estudo dos métodos para tentar diminuir o tempo de manutenção. No Brasil, pessoal, funciona bastante isso, porque o pessoal é muito ruim de tempos e métodos. Tá? Então, assim, cara, dá um retorno rápido para a empresa também. Ok? Então, assim, o que é o ajuste de produção? O ajuste de produção, estou fabricando um produto, quero parar de fabricar esse produto e quero fazer outro produto. Estou fazendo uma caneta azul, quero fazer uma caneta preta. Parar, limpar a máquina, trocar o pigmento, trocar a tinta, trocar uma série de coisas. Então, é uma perda por ajuste de produção, por setup. Professor, como é que eu diminuo essa perda por ajuste de produção, por setup? Cara, deixa uma linha de produção produzindo só um tipo de produto, só faz isso, nunca tem setup. É um dos jeitos. Ah, professor, mas eu não tenho como fazer totalmente isso. Bem ou mal, eu ainda vou precisar de algum setup. Cara, treina um setup. Treina. O cara não conseguiu treinar lá para trocar o pneu em 3 segundos. Treina um setup para ele ser o mais rápido possível.
Claro, você vai começar treinando o setup na máquina mais importante, na máquina gargalo, na máquina que dá mais lucro para a empresa. Depois tu vai para as máquinas mais fracas, tá? Mais na frente vocês vão aprender umas técnicas de produção, caminho crítico e tudo. Aí você vê para a empresa quais são as máquinas mais importantes para ela, tá? Então, pessoal, também, ó, tem outras coisas que são o quê? Outras perdas, ó, por parada, por falha de equipamento. Falha de equipamento, pessoal, quer dizer uma quebra do equipamento, tá? O equipamento deixou de funcionar por algum motivo ou de manutenção, mas hoje em dia não é só manutenção, não. Pode ser qualidade. O equipamento está fazendo produto de baixa qualidade, também para a máquina, para poder fazer com que ela volte a fazer produto de qualidade. Ou ela tem um risco de acidente muito grande, também eu tenho que parar a máquina para consertar o que está causando esse risco. Ou eu tenho que, pode ser, ou pode ser um dano ambiental. Então, pode causar um dano ambiental muito grave, que vai ter multa e tudo. Aí eu também paro a máquina e também é considerado uma falha de equipamento, tá? Então, também tem esse lado aí. Professor, como é que eu consigo impedir ou diminuir essa perda por falha de equipamento? Cara, melhora a tua manutenção preventiva, melhora a tua operação, que tu consegue diminuir essa falha por equipamento. Tem, eu acho que não tem no curso de vocês, mas tem uma disciplina de gestão da manutenção que, inclusive, você calcula índices de manutenção, que são índices de manutenção de classe mundial, porque você compara com as outras melhores empresas do mundo, para você tentar ter uma boa manutenção, tá? Então, é uma das maneiras. Pessoal, existe também o que? Uma falha de processo. Essa falha de processo, não necessariamente a máquina quebrou, mas eu tive um erro de operação, eu tive alguma coisa no meu processo que fez com que o meu processo, de forma externa ao meu equipamento, ele não estivesse funcionando bem. Então, eu preciso fazer alguma intervenção para que meu equipamento, meu processo, ele volte ao normal, tá? Então, às vezes é difícil até, pessoal, de enxergar o que é que está acontecendo, por que é que isso está acontecendo. Isso é muito complicado e quando acontecer, você tem que tratar, tá? Então, faz relatórios e tudo do que aconteceu. E assim, cara, é impressionante. A gente pensa que não, mas eu já vi em empresa mecânico nem tanto, porque mecânico é uma coisa visual. Mas o eletricista, ele decora os defeitos que tem na empresa, cara. Ele decora. Porque normalmente ele não tem uma formação boa, aí ele não consegue ler o esquema elétrico da máquina. Então, o serviço que vai fazer, ele consegue fazer na tentativa e erro e decorando os serviços. Então, assim, é bom que tudo fique muito bem documentado, porque às vezes acontece de novo aquele mesmo problema, aí quem estiver analisando esse problema já consegue saber mais rápido o que aconteceu. Então, isso é muito importante, essa coleta de dados, essa análise, para que não dê problema, né? E, pessoal, existem perdas também, a quinta perda, que já são perdas consideradas normais de produção. Professor, perda normal de produção? Porque você às vezes tem que parar. Quando você dá uma partida na máquina no começo, na hora que ela está partindo, ela produz mais devagar. Na hora que você vai desligar a máquina também, a tendência é a máquina produzir mais devagar, o próprio operador ele trabalha mais devagar. Então, tem perdas que são normais na produção. Okay? Às vezes a máquina precisa aquecer, então às vezes a máquina precisa resfriar, precisa ser limpa. Tem máquina, às vezes, que você deixa até ela funcionando para produzindo logo uns produtos que não vão servir para nada. Pega esses produtos, joga no lixo, ou então guarda para processar de novo na máquina.
para você poder fazer alguma coisa com eles. Aí a máquina começa a funcionar bem, você vê que ela já está produzindo o que precisa, aí você continua produzindo, agora dessa vez para valer, para poder fazer o que precisa, produzir o que precisa. Tá? Então, existe isso. Mas existem outras perdas também, pessoal. Vou dar um exemplo. Para fazer uma chinela, essa chinela que o pessoal chama de japonesa, eu tenho uma placa, essa placa, ela é desse material, dessa borracha, vem uma prensa, essa prensa tem um estampo, ela bate na chapa, na hora que ela bate na chapa, numa chapa de borracha, claro, né? Aí ela corta, o estampo bate na chapa, corta a chapa, e eu fico com várias chinelas, né? Se for uma chapa grande, eu consigo ter várias chinelas. Então, só que o que acontece? Entre uma chinela e outra, sempre vai ter um espaçozinho também. Então, esse espaçozinho que ficou, que vai ficar um espaço ainda na minha chapa, ela é o quê? Na minha chapa, na minha placa, ele é uma perda de produção. Então, tem perdas normais de produção. Todo processo produtivo, pessoal, ele vai ter uma perda naturalmente. O que a gente tem que trabalhar é para que a perda seja o menor possível. Agora, existe a perda e existe o desperdício. Se essa perda ela é evitável, aí ela já deixa de ser uma perda e passa a ser um desperdício. Aí perda na produção é normal, sempre vai acontecer. Mas desperdício já é outra história. Tá? E vamos lá, né? Então também tem perdas anormais de produção. Tá? O que é uma perda anormal de produção? É a diferença entre o que foi feito e o que poderia ou deveria ter sido feito, tá? Então, isso seria uma perda anormal de produção. Só que, pessoal, isso é complicado de ser calculado. Existem aí perdas que eu pego o máximo que, em tese, minha máquina poderia produzir. Aí eu vou e faço o cálculo para ver quanto de fato eu estou produzindo. Mas isso é um negócio que é um pouquinho viagem, vamos dizer assim. Mas só em você ter uma capacidade produtiva nominal e você está produzindo abaixo dessa capacidade produtiva nominal, já é um tipo de perda, considerada perda normal de produção. Okay? Então, é bem complexo mesmo, pessoal. Aí tem perda por produto defeituoso também. Eu posso fazer um produto que esse produto ele não esteja bom, precise, algumas vezes, até jogar esse produto no lixo. É outro tipo de perda. E perda por reprocessamento. Peguei minha peça, meu produto não chega a estar defeituoso, não necessariamente chega a estar defeituoso. Eu pego esse produto e preciso voltar para um processo anterior, que em tese ele já deveria ter passado para que ele fique bom. Aí isso aí é uma perda por reprocessamento. Se eu tenho que fazer correto e tenho que fazer da primeira vez para que eu esteja produzindo bem. Tá? Então, precisar fazer duas vezes a mesma coisa, não é bom, é ruim, é um tipo de perda por retrabalho. Bom, ele chama de reprocessamento, mas vocês vão escutar muito retrabalho também.